Enfim, hoje o Chico Alencar é o nosso pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente vai ter um bom bate-papo aqui. Olha ele aí. Chico, querido, como é que você tá? Tudo bom, Renatinha? Bom Tudo domingo. bem? Bom domingo, eu tava Alô, falando aqui pro pessoal. Não tô acostumada a entrar nesse horário, então tava quase dando boa noite. esse é o horário de jogo de futebol. E hoje é o Dia Nacional do Futebol, né, Chico? Exatamente. O Dia Nacional, porque, se não me engano, em 1958, eu já era nascido, você nem sonhava nos sonhos mais amorosos dos seus pais de vir ao mundo, né? É Mas eu já verdade. era, Eu sou de já tinha, 82, Chico. pois é, em 1982, né? Em 1958, o Brasil, pela primeira vez, foi campeão do mundo de futebol na Copa do Mundo da Suécia. E foi, creio eu, no dia 20 de julho. Aí instituíram essa data, Dia Nacional do Futebol. Sem futebol. Está tudo de cabeça para baixo, de pernas para o ar no Brasil e no mundo. Agora, uma chacoalhada dessa devia nos ajudar, quando voltarmos a ficar sobre os pés, mudar muita coisa no mundo, né? Com certeza, Chico. Chico, querido, muito Vamos... obrigada por ter aceito aí nosso convite. É super importante a gente ter uma figura como você, porque você é referência para a gente. Eu acho que toda vez que a gente debate educação, que a gente debate Congresso Nacional, lembrar do nome do Chico Alencar é uma obrigação de referência. Então, Chico, é um prazer enorme estar com você aqui na nossa live. E eu queria que você contasse um pouco aí desse momento que a gente está vivendo na política, nos desafios que nós vamos ter aí com a nossa pré-candidatura aí nessas eleições que se avizinha. Vamos conversar sobre isso, Chico? Pois não. Bom, em primeiro lugar, parabéns por topar o desafio. Já soube que dentro do Diretório Municipal do Rio, seu nome teve amplo apoio, né? Disputando, foi a luta, uma dupla caipira dos melhores, Renato versus Renata. Renato e Renata, eu, Renata, sinal dos tempos, né? Pela sua história, pela sua raiz, pela sua força de africanidade, de brasilidade feminina. É um sinal dos tempos. Muito bonito isso, muito bacana. Você é a cara do Rio de Janeiro. Isso é um lugar comum, mas a sua história, o seu sangue, a sua capacidade de luta, a sua alegria, apesar de tanta dor, é muito... Tudo isso é muito carioca, né? Muito bacana. Mas, Renatinho, então eu estou muito feliz no que eu puder colaborar, contribuir. Estamos juntos aí, vamos repensar essa megalópole de 6 milhões e 700 mil habitantes, não é isso? E o carioca ele vive no seu local, no seu bairro, são mais de 160 bairros, e os últimos governantes jamais pensaram em descentralizar o poder e chamar a participação popular. Sem isso, não se administra uma cidade como o Rio de Janeiro, gigantesca. Cada ribanceira é uma nação, né, como dizem os versos do Xará Chico Buarque. Rio de ladeiras, civilização encruzilhada. Nós temos 1000 contradições e vivemos agora o drama agudo que nos afeta terrivelmente da pandemia. Você sabe bem, Renatinha, que o turismo, por exemplo, no Rio de Janeiro é decisivo como elemento da dinâmica humana e econômica. Nessa ordem, tem que ser sempre essa ordem, né? Não econômica e depois humana. É Pois bem, verdade. mas imagina como estamos afetados, né? Até já se cogita corretamente suspender o carnaval. Isso é inimaginável. Mas já temos tempo que imaginar essa realidade.
nosso querido Leandro Vieira, carnavalesco de Mangueira, ele fez um artigo antes de ontem no Globo, não sei se você viu, muito bom, falando da consciência do mundo do samba e não ir entrando no carnaval de fevereiro do ano que vem como se tivesse tudo normal, não. Ele diz, olha, tem que parar tudo. Se não tiver vacina, não tem que ter carnaval, veja só. Então, essa consciência aguda do que é principal, do que é secundário, está surgindo. Menos no governo. E aí eu queria, para encerrar essa longa intervenção que você me proporcionou, falar de algo gravíssimo que vai ser objeto de debate e votação lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, a partir de amanhã. Fundeb, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação Básica. O governo ficou totalmente omisso, deixou para lá, porque o Fundeb vence agora no final desse ano. Exatamente. Ele precisa ser renovado e atualizado e melhorado, aportar mais recursos. Ele acaba no fim do ano. Se ele acaba, quase todos os estados, e notadamente os municípios, não têm como viabilizar a escola fundamental da criançada. Não tem. Ô, Chico, conta pra gente, desculpa te interromper, porque eu acho que o debate do Fundeb, ele é fundamental para a gente entender quem é que banca, da onde que sai o recurso para os municípios hoje para a educação. Então, eu acho que como o Fundeb, ele vence agora no final do ano, a gente teria que ter uma renovação para já, para o ano que vem. O governo quer que essa renovação só funcione a partir de 2022, mas você acompanhou a criação do Fundeb, Chico. Eu acho que isso é central também, porque foi um avanço para, enfim, todo o funcionamento da educação, garantindo ali recursos efetivos anualmente. Conta um pouco para a gente como é que foi pensado o Fundeb, porque eu acho que essa é uma história recente também que nós temos, né, Chico? E que a gente sabe que faz diferença para a educação pública. Então, é muito importante, são recursos que são fundamentais. E agora a gente está tendo aí o governo do Bolsonaro apresentando nos 47 do segundo tempo uma nova proposta que só poderia vir a funcionar em 2022, deixando um abismo aí no ano de 2021. Isso é um absurdo, né? Escandaloso. Não, total. É impressionante. Quando a gente imagina que esse governo já chegou no fundo do poço da destruição, vide a Amazônia, de janeiro de agosto do ano passado a junho agora, esse ano, de agosto a junho, a devastação da Amazônia aumentou 30% em relação ao desmatamento de agosto a junho, de agosto de 2018 a junho de 2019, para se ter uma ideia. Quando a gente olha os dados, e isso é trágico, é violento, da pandemia, talvez as pessoas não realizem muito a dimensão dessa tragédia, porque cada um morre na solidão, no silêncio, na dor e no frio de uma UTI, com isolamento, nem mesmo um sepultamento com presença de muitas pessoas pode acontecer. Então, a gente não tem a dimensão, mas já que falamos de futebol, imaginem, o Brasil tem hoje, domingo, 19 de julho de 2020, um Maracanã lotadinho, sem caber mais um alfinete, correspondente aos óbitos, aos mortos evitáveis em boa parte dessa pandemia. Isso é uma tragédia enorme, pois esse governo, com uma prática que é genocida, e isso atinge, aliás, a pandemia junto às comunidades indígenas, que têm menos defesas ainda, está sendo arrasadora, devastadora, mas esse governo traz a proposta maluca, inimaginável, de suspender por um ano o Fundeb. Parar.
Olha, eu estava lá atrás, nos anos 2000, na votação do Fundeb, e ele foi um aporte fundamental, porque a educação brasileira, precisa avisar lá o pastor ministro, que chegou agora, e não disse ao que veio, aliás, começa péssimo e continua uma gestão horrorosa, porque ele não disse nada. Eu não sei se ele está por trás dessa proposta do governo para o Fundeb, que eu vou esmiuçar já, rapidinho. Mas, pelo menos, o silêncio omisso dele é muito significativo, né? O que o governo está propondo? Primeiro, voltando aí, a ideia do Fundeb. Ele leva aportes da União, que fica com a maior parte da arrecadação total do país. A União, num sistema distributivo muito desigual e desbalanceado que o Brasil tem, uma reforma tributária progressiva, taxando, inclusive, grandes fortunas, grandes heranças, e não gravando os ganhos do trabalho, e sim do capital, é urgente, mas está emperrada lá. De qualquer maneira, nós conseguimos com o Fundeb que o governo da União, qualquer que seja, levasse aportes que tem para a educação nos municípios, que cuidam basicamente do ensino fundamental, né, que antigamente chamava de pré-escola, né, do início das classes de alfabetização, todo o antigo primeiro grau, ensino que se chama ensino fundamental, e então 70% dos recursos para a manutenção do ensino fundamental vem da União. Se corta por um ano, você está fechando escolas no Brasil inteiro, escolas públicas. Isso é uma loucura total. E 60% dos recursos para o ensino médio, que é basicamente tarefa dos estados, geridos pelos estados. Ora, o governo ele quer estrangular o ensino básico e o ensino médio no Brasil, com essa proposta tresloucada, que eu imagino que não vai passar. Tem que pressionar os deputados, inclusive dizer que eles estão enforcando, botando o pé no pescoço da educação dos municípios. Como se não bastasse essa interrupção por um ano, sempre a desculpa da pandemia, eles querem retirar recursos do Fundeb quando ele voltasse a funcionar nos termos do governo. Como? Dizendo que tem que tirar 30% do Fundeb de pagamento para os professores, para os profissionais de educação. Estou vendo aqui, o Regis está perguntando percentual de repasse do Fundeb para os municípios. Ele corresponde, na maior parte dos municípios, e sobretudo no Nordeste, a até 70% dos recursos para gerir a educação básica. É variável, né? Mas de acordo, inclusive, com o tamanho das redes, a potência dos municípios, mas é fundamental para todos. E, Chico, parar que o Fundeb é um absurdo. Um outro recurso, só para completar, Renate, um outro dado importante. O governo também quer incorporar como gasto do Fundeb, dos recursos do Fundeb, o pagamento de aposentados, de nativos da educação, jogar tudo para lá. E mais, tirar ainda parte dos recursos para fazer o programa dele de renda básica, aquela cópia lá ele viu que tem um potencial de votos, então eles querem transformar o Bolsa Família no Renda Brasil e quer tirar recursos do Fundeb para isso. Ora, muito bem, a população... Não, é um escândalo, é uma proposta escandalosa. E, para minha surpresa, a professora Dorinha, que é a relatora, conheço bastante ela, fui colega dela como deputado federal, uma pessoa muito devotada à educação. E é do DEM, hein? Tem toda aquela influência da educação privada e tal, mas a Dorinha é uma pessoa muito correta e sempre agiu com muita independência. Ela disse que quem a procurou para apresentar a proposta foi o Guedes. E o Guedes ainda veio com a seguinte conversa. Isso até, olha, é muito suspeito. Não, Dorinha, aceita aí o substitutivo do governo que você vai ser a mãe do Renda Brasil.
essa história de mãe disso, pai daquilo, ou seja, quis seduzi-la. É uma espécie de corrupção de ideias. E ela, muito corretamente, falou, olha, primeiro, contraproposta é algo que deve conter alternativas com mínimo de racionalidade. O governo não faz contraproposta nenhuma. O que o governo está apresentando é um absurdo. E, em segundo lugar, eu recuso tudo isso, o meu relatório é o que está valendo. Então vai ter esse embate. Agora, é impressionante. É um governo que mata, desmata e agora quer matar e desmatar na educação também. Um absurdo. Escandaloso, escandaloso. E ficou parado esse tempo todo o debate Sim. De atualização do Fundeb. Quando aparece, ele mandou ontem, Chico Alencar. Ontem. Foi. A proposta. A proposta que vai ser, que seria apreciada daí da deputada, professora Dorinha, que seria na segunda-feira, da relatora. Sim. Então, olha que escândalo. O Bolsonaro manda aos 47 do segundo tempo aquilo que vai decidir a educação no Brasil inteiro. Porque, efetivamente, a gente está num momento de pandemia, a gente já viu os prejuízos causados. Eu acho que a gente ainda não tem, na verdade, a dimensão dos prejuízos causados pela pandemia para o nosso sistema de ensino. E o Bolsonaro está propondo retirar a possibilidade dessa atualização já servir para o próximo ano e, mais do que isso, garantir ali que ele retire desse dinheiro o pagamento para os aposentados e inativos e ainda fazer esse grande projeto de distribuição de renda com o dinheiro da educação. Isso é muito escandaloso, Chico. É muito escandaloso. Era bom que todos os prefeitos, inclusive o prefeito do Rio, que é unha e carne com Bolsonaro, tivessem a dignidade de defender a escola pública e rejeitassem esse substitutivo do governo, que vai ser apresentado lá pelo seu líder, mas a informação que eu tenho é de que a proposta é tão estapafúrdia que não prosperará. Tomara, mas olha, a pressão de cada um de nós, mandando mensagens para os deputados, criando, né, uma forte pressão que já está em curso, né, ela é decisiva para rejeitar esse absurdo. É impressionante, olha, cada dia é uma surpresa. O Bolsonaro, mesmo caladinho, como ele anda desde que o Queiroz foi preso, o que será, né? Ele está sendo amansado por setores até liberais que querem preservá-lo lá, mas mesmo calado, ele está fazendo coisas que são absolutamente inaceitáveis. É a morte da educação básica no Brasil. Você suspender um aporte que devia ser permanente, né? E não temporário, porque ele é fundamental. A não ser que você faça uma reforma tributária radical que não está no horizonte de acontecer, não é? Então vamos defender o Fundeb com mais recursos, Fundeb pleno, Fundeb integral. Exatamente, Chico. Muito importante, porque era exatamente esse debate que eu ia trazer para você com relação ao Fundeb, porque eu achei tão escandaloso tudo. Eu falei, como pode, né? É a figura hoje que nega a ciência, que nega a tecnologia, que nega a realidade, que nega o mundo real. Agora retirar toda a possibilidade de arcar com os custos da educação nos municípios. Então, eu achei isso tão escandaloso. E mais, você falou da relação com Crivella, né? Dessa relação em carne. Né? A família do Bolsonaro está toda entrando no partido do Crivella justamente para fazer aí a disputa. E ele é tão em carne, e duvido que o Crivella vai fazer alguma crítica pública com esse absurdo que vai acontecer, que ele quer que ocorra no Fundeb, mas efetivamente a gente tem aqui, Chico Alencar, no Rio de Janeiro, 700 mil pessoas na nossa rede, né? Na nossa rede de ensino, uma das maiores da América Latina. E a gente está vendo o Crivella, esse mesmo que não exigiu do Bolsonaro que liberassem
os leitos dos hospitais federais aqui no Rio de Janeiro, cerca de 800 leitos que poderiam ser liberados, mas não, foi fazer hospital de campanha. Justamente hospital de campanha eleitoral, como disse nosso querido Tarcísio Mota na nossa live de ontem. Hospital de campanha eleitoral, porque ele só foi para lá para tirar foto, ao invés de ter exigido do Bolsonaro que reabrisse os 800 leitos fechados aqui nos hospitais federais do Rio de Janeiro, que poderiam ter salvado muitas vidas. Então, efetivamente, a gente está tendo, nesse momento, o Crivella, que não falou lá no momento da saúde, dificilmente ele vai falar agora no momento da educação, porque o Crivella entrou num discurso, hoje até li outras coisas relacionadas a isso, que está repensando e não abrir em agosto, mas efetivamente ele estava querendo reabrir as escolas a qualquer custo, já no início de agosto. Olha que absurdo. Não, pois é, total. Sinceramente, a gente precisa honrar a tradição da educação no Rio de Janeiro, que já teve nenhuma perfeição, ninguém é encarnação divina, mas nós abrigamos aqui educadores como, na gestão educacional, Maria Eda Linhares, o Darcy Ribeiro, o Anísio Teixeira. Quer dizer, tem um lastro. O Brasil, não sei se você sabe, Renatinha, é o país no mundo que mais produz teses de mestrado e doutorado em educação. Nós, do ponto de vista pedagógico, somos Paulo muito Freire ricos. é uma referência. Ao contrário que a boiada, que o gado do Bolsonaro diz, tenta apagar a história do Paulo Freire, esse que trouxe todo o debate da educação para a emancipação humana, todo um debate da educação do oprimido. Olha que preciosidade que o Paulo Freire criou para dar base à nossa educação, que é aí, no mundo inteiro reconhecido, né, Chico? Não, mas olha, essa turma da ultradireita é mais ou menos naquele tom. Não li e não gostei. Teve uma vez, aquele movimento para destituir o presidente Dilma lá em Brasília, isso eu vi. Tinha quando tinha aquelas manifestações da ultradireita, né, de um verde amarelismo desbotado, onde a bandeira dos Estados Unidos aparecia mais do que a nossa, tinha uma faixa pedindo prisão para o Paulo Freire. Ora, não iam conseguir, porque a morte nos liberta até da estupidez, né? De alguns. Gente, essa faixa eu não vi, não, Chico. Não lembro dessa faixa. Ficou como alguns mesmo. Ficou tão absurdo aquilo que logo houve um movimento para recolher a faixa. Mas então, a gente que se não sabe nem que o Paulo Freire já partiu, que dirá conhecer a obra dele, alentada, rica, importante, reconhecida internacionalmente. Então, essa gente, do ponto de vista da educação, é muito retrógrada e muito atrasada. Quando faz a disputa de ideias conservadoras na educação, autoritárias, inclusive, já é uma desgraça. Quando querem estrangular financeiramente, então, é um absurdo. A Perla, que nos acompanha aqui, ela colocou, às vezes eu consigo enxergar rapidamente o que aparece aqui na telinha, né? Mas ela colocou duas coisas interessantes nesse aspecto. Quando ele coloca no seu substitutivo para o Fundeb que uma parte dos recursos tem que ser destinada à renda mínima, ao programa social para os mais despossuídos e vulnerabilizados, ele está primeiro colocando uma oposição absurda entre educação e programas sociais, que tem que ter rubricas próprias e recursos próprios importantes, é claro. Em segundo, ele está querendo se livrar de algo que o bolsonarismo apoiou, que foi o teto de gastos, aquele absurdo que manietou os governos para o futuro, desde que foi votado, dentro da ideia do ajuste fiscal radical, do qual o Guedes é um entusiasta. Então, é um mar de contradições. Crivella, e a gente precisa
assina lá, Chico, que o partido do Crivella apoiou, que o partido do Eduardo Paes, esse ex-prefeito que quer retornar à Prefeitura do Rio, também apoiou. Porque o teto dos gastos é muito simbólico para o que é o desmonte da educação, da saúde pública, da assistência social. Isso é muito... isso, eu estou vendo aqui o Regis falar, é o atraso do nosso país. Aprovado, passou na Câmara, eu estava lá, votei contra, é óbvio, com a minha bancada, como muitos de nós, mas perdemos. E depois, com mais largueza ainda, no Senado. Quer dizer, é preciso responsabilizar também, porque ninguém age sozinho, não são indivíduos, são bancadas, são partidos, são ideias, algumas muito tortas e torpes, que se articulam numa legenda partidária. O líder encaminha a votação, como você conhece bem aí na Assembleia Legislativa. Então, acabar com essa ideia de indivíduos, são partidos, são coletivos, e é preciso saber como cada partido votou em cada matéria que está aí nos prejudicando intensamente. E agora vem com essas manobras, vamos embutir gastos de programas sociais para os mais pobres dentro do Fundeb. E aí cria uma oposição falsa, né? Vocês são contra os mais pobres. A educação de qualidade pública, gratuita e democrática, acessível a todos, pelo menos isso o Rio de Janeiro conseguiu, nós temos 97% das crianças entre 6 e 14 anos nas escolas públicas do Rio. Só que tem muita evasão, repetência, abandono, dificuldade de aprendizagem, aí são outros problemas. A universalização está quase plena. Agora, sem o Fundeb, vai ser um retrocesso tremendo, absurdo, inaceitável. A gente tem que fazer uma guerra mesmo. Claro. É bom que toda a comunidade educacional, você me disse, são 700 crianças e adolescentes? Não, entre professores, entre comunidade escolar, são 700 mil. Não, mas a gente não considera da comunidade escolar, mas vinculadas a elas tem as famílias das crianças. Exatamente. No Rio de Janeiro, pelo menos 3 milhões de pessoas, metade da nossa população, tem vínculo próximo com essa unidade do poder público, que é a escola municipal. É preciso entender a escola municipal como poder público, nesse tempo em que só se vê saída no poder privado, em que só se vê alternativa com o particular, em que o público está sendo muito desmerecido. É preciso resgatar, e eu sei que será o sentido das campanhas vindouras do PSOL, resgatar a ideia do público controlado pela população, com conselhos nos bairros, com conselhos nas escolas, reativando os conselhos escola-comunidade. Isso é que é democracia, né? Democracia não é só votar a cada 2 anos, é participar da vida da cidade. Isso é que é cidadania, né? Cidadania é você se sentir decidindo, de alguma maneira, ali onde você vive. Por isso que eu falei no começo, ou descentraliza as decisões de poder, ou empodera as comunidades locais, ou você não administra uma cidade como essa. Claro. E, Chico, você trouxe aí muito bem tudo aquilo que a gente tem discutido sobre o fortalecimento do público, né? Porque o que a gente fala e o que a gente vê no Rio de Janeiro é uma cidade que foi extremamente encarecida, com a lógica da especulação imobiliária abocanhada pelo Eduardo Paes. E a gente viu que a reprodução disso ocorreu de fato no governo do Crivella com outras artimanhas, né? Você viu aí eles tentando passar a lógica do puxadinho, aquilo absurdo, né? Do solo urbano, de ocupação do solo urbano, privilegiando também essas construções ilegais, essas construções que são das milícias, inclusive, muitas delas. Então, é muito importante, falei muito ontem com o Tarcísio sobre esse tema aqui. Mas tem uma outra coisa que me chama muita atenção, Chico, que é exatamente a lógica privatista, né? A gente viu todo a rusga entre o Bolsonaro e o Witzel, que é governador do Rio,
que foi eleito no palco do bolsonarismo, ninguém conhecia o Witzel e conseguiu reconhecê-lo como principal agente ali junto na campanha eleitoral, junto ao Bolsonaro. Efetivamente, o Witzel está com essa rusga com o Bolsonaro, mas ele toca toda a pauta do Bolsonaro, toda a pauta militarizante. Então, a gente viu em plena pandemia aumentar em 43% a letalidade policial. Hoje, a gente tem uma DPF, Chico, que o ministro Fachin deu uma liminar para a suspensão das operações policiais em plena pandemia. E hoje, não sei se você acompanhou, teve uma operação policial que começou já de madrugada na Vila Aliança. Enfim, nós da Comissão de Direitos Humanos já estamos agindo porque chegaram muitas denúncias para nós, enfim, invasão de casa, mortes, enfim, todas aquelas tragédias que a gente já sabe. Então, a gente viu ali, por exemplo, o Witzel, enfim, a sua cúpula da polícia criticando muito fortemente o STF por conta da suspensão das operações policiais que efetivamente não deixaram de ocorrer. Na mesma linha de seguir uma agenda bolsonarista, o Witzel aproveitou esse momento de pandemia para passar a boiada dele. E ali colocou a privatização da SEDAI como algo imediato e para já. Então, liberou já todo o processo para o leilão da SEDAI. Então, foi um escândalo atrás do outro. Então, quando a gente olha e fala, Witzel tentou ele se colocar como um oponente ao Bolsonaro, mas foi eleito no mesmo palco e está fazendo o mesmo programa de militarização do cotidiano, da vida nas favelas e também de privatização. Como é que você vê isso, Chico Alencar? Porque a gente vai ter muitos desafios. A gente tem o Rio de Janeiro, que é uma cidade metropolitana, que quando a gente fala de saúde pública efetivamente, as pessoas das outras cidades menores têm na capital a sua principal referência. Então, a gente tem um governo que hoje está sendo investigado por corrupção, investigado por fraudes nos contratos com as OS, aquelas que falavam que seria o futuro da saúde pública. Enfim, da saúde pública não, da saúde privada, né? Efetivamente, porque quando a gente olha, é a terceirização de um trabalho que é fundamental. Então, olha o tamanho do problema que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, Chico. Queria que você comentasse um pouco dessas coisas todas. Eu sei que cada uma dava uma live diferente, né? É verdade. Renatinha, que bom que ontem você esteve conversando aqui com o Tarcísio para mostrar a qualidade de pessoas que têm devoção e compromisso com o interesse público, né? Tarcísio, que, aliás, disputou o Witzel, o governo do Estado, né? Nossa. Queria que as pessoas pesassem isso, né? Para ver como se votou mal, como se votou errado e boa parte iludido, né? Volta e meia eu recebo mensagem dizendo o Flávio Bolsonaro é que foi eleito para o Senado e não você. A gente deu opções, né, Chico? A gente sempre dá as opções acertadas. Ou seja, quem deveria estar no governo do Estado era o Tarcísio. Quem deveria estar no Senado era você, Chico Alencar. E a gente tem aí essa tragédia no Rio de Janeiro. Pois é. E o Tarcísio, mesmo nos debates, a gente via que o Witzel ninguém conhecia, nem nós que somos da política propriamente, entre aspas, né? Quem é esse rapaz, esse senhor? E ele largou, era um juiz, né? Já na campanha apareceu ele dando uma orientação lá sobre como ter um certo favor, um benefício lá na ordem judicial, né? Uma arrumadinha ali para se dar bem, uma coisa que era muito negativa, mas não foi suficiente. Foi na onda do bolsonarismo, né? A negação dos partidos e da política, no pior sentido dessa negação, que é diferente da crítica, né? Que é necessária, e também a ideia de que o mal do Brasil é a corrupção, e é de fato um mal, mas o mal principal é a desigualdade
social para o qual a corrupção contribui, é o velho patrimonialismo. Pois agora, pelas denúncias de corrupção em que o Witzel naufraga, parece que era tudo de boca para fora, né? Eu não sei, estou até curioso para saber como é que está o processo de impeachment dele na Assembleia Legislativa, mas ele devia, no mínimo, pegar leve, ficar mais moderadinho, né? E não querer agir como tudo se estivesse acontecendo na normalidade. Ele devia primeiro pensar em esclarecer tudo, até para ser coerente com o discurso dele de campanha. Né? Mas, não, Chico, na verdade, o processo de impeachment tá rolando na Alerj. O nosso companheiro Eliomar Coelho é o membro da CPI, do processo de impeachment do Witzel. Tem uma comissão, né? Tem uma comissão já funcionando. Exatamente. E o que acaba acontecendo? O Witzel está tentando deslegitimar o processo da CPI, olha, do impeachment. Inclusive, ele tentou, no Tribunal de Justiça, suspender o processo de impeachment da Alerj. O Tribunal de Justiça entendeu que não tinha, não deu. E agora o Witzel, esse mesmo, que tem toda a sua cúpula criticando o STF, foi até o STF para pedir o impedimento aí do processo de impeachment que corre dele na Alerj, né? Ou seja, até mesmo quando você vai discutir com um ex-juiz, que aí o Freixo fez uma caracterização que eu achei muito interessante. Um ex-governador em exercício. É isso que representa o Witzel hoje no Rio de Janeiro. Então, ele tentou fazer que nem o Bolsonaro fez no Congresso, tentou arrumar ali um centrão para realocar dentro do governo, não conseguiu. Enfim, ele vai tentando achar caminhos ali dentro da Alerj, mas eu não estou vendo muitos caminhos, não. Acho que esse barco aí vai naufragar. E, inclusive, com a prisão do ex-secretário de saúde dele, aquele médico... Já anunciou delação premiada, você viu, né? Pois é. E o Witzel já disse, tudo que ele falar é mentira. Uma defesa prévia nesse sentido. Agora, é bom lembrar, o Witzel foi eleito na onda ultraconservadora do bolsonarismo. Grudou lá com ele, com o Flávio, com todo esse esquema, né? E agora eles estão em aparente confronto. Por que é um aparente confronto? Porque é mera disputa de poder. Foi só o Witzel começar, né? Olho grande, a se projetar como candidato a presidente da República, mal começar a governar o Estado, que o Bolsonaro já também se encrespou com ele. É uma briga pequena, baixa. Não é por projeto, por ideia, por programa, não. É disputa de poder. Como antigamente houve uma do César Maia contra o Conde, que era a cria do César Maia. Nunca ninguém soube por que eles divergiram a ponto de polarizar no segundo turno da Prefeitura do Rio. Talvez você não fosse nascida também. Não, mas eu lembro. Não, já era nascida já. 93. Era 93, mais recente. Por aí. Teve um segundo turno entre o Conde e o César Maia, o criador e a criatura. E ninguém sabia direito no que eles divergiam. De qualquer maneira, tem um ponto comum, inclusive do Bolsonaro, com o Witzel e com todo o pensamento liberal de direita. Não precisa nem ser ultradireita, não. Que é o privado superior ao público, do individualismo como motor da sociedade. Margaret Thatcher falou isso. Ela que é a dama de ferro do neoliberalismo. Não existe mais o que chamam de sociedade. No mundo de hoje há apenas indivíduos. Isso traduzido para o capitalismo concorrencial, monopolista e financeirizado, significa um apequenamento máximo do poder público. Aí vende-se a SEDAI na Bacia das Almas, quando há uma tendência no mundo, inclusive na França, na Alemanha, de reestatizar, inclusive, empresas de água e saneamento, porque elas, privatizadas, não atenderam aos mais pobres.
E o Brasil parece que ele anda como caranguejo, anda para trás, né? Inclusive lá no Congresso Nacional aprovou-se o marco regulatório do saneamento, relatado por quem devia se declarar impedido, já que é um grande gerente e sócio da Coca-Cola do Brasil, que mexe muito com água, obviamente, né? O Tasso Gereissati. Então, olha, a gente vive aqui esse grande dilema. Cada vez mais os espaços públicos são controlados e tomados por corporações privadas. E, no caso do Rio de Janeiro, em especial, isso é gravíssimo, a captura das instituições do Estado, vale para o município também, por corporações criminosas, como as milícias, estão embutidas no poder do Estado. Renatinha, você falou da especulação imobiliária. Toda cidade, pequenininha, média ou grande, ela é uma comunidade que se articula em torno da vida em comum, com espaços públicos em comum, uma relação humana também, mas ela se dá, essa comunidade, numa sociedade de classes e mediada também por forças econômicas. E há sempre grupos que controlam a vida nas cidades. No caso do Rio de Janeiro, quais são os grupos mais fortes e mais importantes? Que têm uma proximidade com uma cultura mafiosa dos interesses menores, subterrâneos, das benditas, da violência, da brutalidade muito grande. Você citou a máfia da especulação imobiliária. Quantos governos não se rendem a esses interesses? Que há pouco tempo financiavam fortemente campanhas, inclusive. E como diz nosso Tarcísio, quem contrata a orquestra escolhe a música. As máfias do transporte coletivo, que não é o transporte de massa. Mesmo o transporte de massa sobre trilhos, construído com recursos públicos, já foram entregues, ferrovias, metrô, para a iniciativa privada. E também as máfias do poder paralelo, que não é tão paralelo assim na medida em que está entrando dentro do Estado. Exatamente. Então, quem quer ser um agente público, seja vereador, seja prefeito ou prefeita, quem se dispõe a ocupar essas funções e não se dispõe a enfrentar essas máfias, se perpetua, inclusive, pela forma política mais baixa, que é do assistencialismo, do toma lá da cá, não vai exercer bons mandatos, não vai transformar para melhor a nossa cidade. Exatamente. Porque esse mercado do voto também é muito forte, da compra do voto através de benesses, de promessas, de currais eleitorais. É escandaloso. E sobre a ameaça, né, Chico? A gente está falando aqui dos currais eleitorais, disso tudo, o quanto que a milícia é uma máfia que tem braço econômico e político e por isso se sustenta, né? E esse braço econômico está ligado à especulação imobiliária. Você viu os prédios lá na Muzema que caíram, né? Prédios da milícia matando 24 pessoas, Chico. A gente tem aí também toda a máfia do transporte alternativo, que o Crivella não se ocupou em trabalhar para a regularização e reconhecimento desses trabalhadores que são colocados sob ameaça no cotidiano do trabalho deles. Então, assim, é um esquema absurdo e que conta muitas vezes aí com a negligência ou até um paralelo ali, uma relação de boa vizinhança com os últimos prefeitos do Rio de Janeiro, mas efetivamente essas máfias elegem. Elege deputado, vereador, elege senador e elege presidente da República. É importante que a gente fale isso, porque efetivamente o que a gente está vivendo é um escândalo. É um escândalo dessas máfias entranhadas para cima e para baixo. E, Chico, eu olhei aqui rápido no celular para ver que
quando que foi a briga entre o César Maia e o Conde, foi nos anos 2000. E aí o César Maia vira no final, né? Aquela história lá. Mas, enfim, Chico, a gente tem 10 minutinhos finais já. Já estamos Sim. caminhando para o final. E é importante a gente falar também que cidade que a gente quer. Que cidade é uma cidade que vai trabalhar contra as desigualdades sociais e para as pessoas, efetivamente. A gente teve o Crivella dizendo que cuidaria das pessoas. E, efetivamente, a primeira coisa que ele faz para cuidar das pessoas em plena pandemia foi colocar um tomógrafo dentro da Igreja Universal na Rocinha e não na UPA da Rocinha. Olha que escândalo. Então, quando ele fala que vai cuidar das pessoas, a gente sabe, lá atrás, em finalzinho de novembro, início de dezembro, já tinha dado uma devassa aqui na saúde pública do Rio de Janeiro, chame a Márcia para marcar aí uma consulta. Quem não lembra disso? Então, antes mesmo da pandemia, a saúde do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, já estava em frangalhos, sucateada. E, efetivamente, tinha um Crivella, e alguém aqui nos lembrou da lógica neopentecostal, da lógica esse controle. Regis, foi o Regis que falou. O quanto que o Crivella, ele também se coloca nesse lugar de um fanatismo que é muito perigoso para a lógica daquilo que é o Estado laico, o Estado que não tem uma religião e que respeita todas as religiões efetivamente. Então, isso é muito perigoso. Como é que a gente vai trabalhar para fazer com que esse Rio de Janeiro seja, de fato, a expressão da maioria das pessoas que vivem no Rio de Janeiro, que passa por todos os dramas, né, Chico? Da passagem cara, dessas operações policiais, porque, assim, a segurança pública é uma questão enfim, do nível estadual, né, do poder estadual, do governo do estado, mas efetivamente morre no município do Rio de Janeiro, nas favelas do município do Rio de Janeiro, que as pessoas estão morrendo com a letalidade policial alta, com uma lógica de mirar e atirar da cabecinha, e você vê o prefeito calado diante disso tudo. Eu acho que a gente precisa de outros elementos para que a gente possa fazer com que as pessoas se reencantem pela política. Porque a política é tudo, né, Chico? A política é o preço da passagem do ônibus, é o preço do feijão que você vai botar na sua comida e fala, não, então não vamos discutir política, não vamos discutir religião, não vamos... E, efetivamente, olha na situação que nós estamos colocados em âmbito federal, estadual e municipal aqui, especificamente no Rio de Janeiro. Pois é. Renatinha, olha, eu acho que uma concepção ela perpassa tudo que se fizer de política pública em relação à saúde, à educação, à cultura e lazer, à mobilidade urbana, que é a gestão radicalmente democrática. E a prefeitura atenta e interessada em tudo que diz respeito à cidade. É um total absurdo quem está à frente da prefeitura não ter uma política de segurança para dialogar, inclusive, com o governo do Estado, que tem as forças de segurança, né? O monopólio do uso da força armada no Estado democrático de direito é das polícias militares. Então, e nos estados, as polícias militares, de fato, são comandadas pelo governo, pelo governador, mas o prefeito tem que interferir nisso, tem que dialogar, tem que fazer uma cooperação estreita para ter uma polícia de proximidade, comunitária, que ouça a população e não a atemorize, que proteja a população e não a ameace e mate, como tantas vezes. Os policiais, os soldados, são gente do povo também, e eles entenderão perfeitamente uma diretriz que veja a polícia como uma instância pública. Eu mencionei aqui a unidade escolar como um espaço do poder público, no âmbito educativo, que ajuda a criar laços comunitários e ajuda a
estimular pedagogicamente uma cidade mais harmoniosa, onde as pessoas conversem e se encontrem. A polícia, com diferentes funções, num município governado pelo viés radicalmente democrático e popular, ela tem que também estar integrada nisso, na proximidade, no diálogo, na percepção da comunidade, e não repetir a secular opressão de um país escravocrata, porque além dos pobres e dos jovens, esses pobres e jovens, em geral, são negros, como você bem sabe pela sua história de vida aí na Maré, né? E isso não pode ser naturalizado, ou o prefeito se omitir, não tem nada a ver com isso. Eu imagino postos de saúde que sejam também centros de acolhida das pessoas, e não um lugar onde você vai no desespero, na dor, na doença, para ter algum pronto socorro no desespero. Não. Tem possibilidade de fazer dos postos de saúde centros comunitários também para discutir saúde alternativa. Claro. Posto aqui no meu bairro, em Santa Teresa, o Hernani Agrícola, já teve muita experiência de medicina alternativa, grupos de idosos ali. Tudo isso acabou. E para manter também é uma batalha, é uma dificuldade, por menos que isso seja dispendioso para o governo. Mas parece que há um emburrecimento, um enrijecimento, porque, na verdade, só contam os tais grandes interesses. A maioria, eu acabei de reler um livro, parece aquele papo de intelectual, né, que intelectual não lê, relê. Já leu tudo, mas esse de fato eu tinha lido, do nosso, estou procurando para ver se está aqui, não? Do nosso saudosíssimo e querido Carlos Lessa, professor economista, foi reitor da minha UFRJ, Claro. foi presidente do BNDES no primeiro governo Lula, não durou muito lá. O Lessa era um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Ele tem um livro magistral chamado Rio de Todos os Brasis. E ele fala que a vida pulsa no Rio, no espaço público, nas ruas. Fala que a festa do Réveillon e mesmo do Carnaval é a mais magistral do planeta, porque são multidões, milhões na rua, e raríssimos os confrontos. Então, a gente tem essa vocação do espaço aberto. Aliás, a natureza convida, né? Morro, montanha. O pessoal esquece, fala, a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo é a do maciço da Pedra Branca, na Zona Oeste. Então, o Rio tem essa vocação para ser uma cidade luminosa e com um povo muito bom. Mesmo tendo essas máfias monopolistas, o que pulsa, dá vida e gera emprego no Rio é o micro, pequeno e médio empreendimento. É essa economia pulsante. Dentro das comunidades faveladas, você sabe muito bem como tem vida ali, né? Como tem pequenos negócios, como tem troca, inclusive permeadas quase sempre pela honestidade do negócio. Claro. Coisa que, a palavra tem valor, né, Chico? A palavra exatamente. tem valor, né? Eu acho que essa, Chico, a gente já está terminando, mas eu acho que a gente vai ter que pegar essa experiência da realidade, do cotidiano, onde a palavra de fato tem valor, onde as pessoas se relacionam uma com as outras, se entendendo num espaço comum. E como é que a gente transforma isso? Porque quando a gente fala de economia, a gente está falando de gente. A gente não está falando de uma coisa etérea que a gente não consegue ver, enxergar. Não! São as pessoas que fazem a economia. Se essa pessoa não está bem, se essa pessoa está desnutrida, se essa pessoa não tem filho, não consegue achar que a escola é um ambiente seguro para seu filho, se ela não tem uma saúde que ela possa acessar. Então, Chico, a gente precisa também ultrapassar essa lógica daquilo que o que é a política pública longe daquilo que se espera as pessoas do mundo real. Então, um rio de gente é o que a gente tenha apostado para construir a luta contra as desigualdades sociais, a luta para que a maioria das pessoas, de fato, tenha acesso ao emprego, à saúde, à renda, à educação, à dignidade humana. É isso que a gente espera.
Chico, eu queria que você se despedisse, porque a gente já vai bater o sinalzinho, vai acabar aqui. E eu quero te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. Agradecer quem ficou aqui assistindo com a gente. Essa live do Chico e todas as outras que a gente está fazendo está disponível no nosso canal do YouTube. Eu também, quando eu termino aqui, já deixo logo disponível no nosso Instagram. E vamos junto, né, Chico? Muito obrigada. E aí você tem um tempinho para se despedir das pessoas de 30 segundos. Obrigada, Chico. Beleza. Assim, olha, um prazer enorme. Você está afiada, hein? Eu já sabia da sua qualidade, mas estou bem impressionado como você está pronta para entrar em campo e jogar um bolão para manifestar como os nossos sonhos, porque sem utopia qualquer política se amesquinha e corrompe, como os nossos sonhos podem ser tornados realidade, podem ser a vivência do dia a dia na instância pública. Então, acho que a gente tem, apesar de tudo, um futuro luminoso pela frente. Nós vamos sair desse momento terrível que está revelando muita coisa, inclusive a possibilidade da vida mais simples, mais despojada. Eu vi muito interessante o comércio local. Eu vejo lá no Jornal Nacional, tem um quadro chamado Solidariedade S.A. As grandes empresas, as megas, fazendo lá o que é a sua obrigação, uma ajuda emergencial aí. Pois olha, as comunidades pobres no Rio e no Brasil foram as que mais se mobilizaram através de gente solidária, modesta, que se ajuda. A gente sabe, como sabia o Graciliano Ramos, o maior amigo do povo é o próprio povo organizado. E olha, ter alguém que se predispõe a disputar a prefeitura com essa compreensão, como só você, pelo que eu estou vendo aí em relação a outros nomes que estão sendo levantados, tem, é uma bênção para o Rio de Janeiro. Vamos juntos? Vamos todos juntos, nós. Querido. Vamos, vamos. Beijão. E um beijo enorme para você, um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Vamos juntos, vamos nessa luta e vamos trabalhar para que o Rio de Janeiro seja não só essa cidade maravilhosa que a gente acha lindo, belo, mas que seja uma cidade das pessoas, acolhedora, onde o seu povo, de fato, vive feliz com toda essa beleza que a gente tem também. Um beijo grande, Chico. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Beleza.